Olá a todos vocês, irmãos, irmãs que estão inscritos aí no canal no YouTube, você do grupo Vida de Cristão. Hoje nós estamos dando início à apresentação do livro do Padre Reginaldo Manzotti, Combate Espiritual no Dia a Dia, que é a continuação desse que nós encerramos nessa semana que passou. Esse é mais completo. Eu ainda também não li, mas pelo que eu andei folheando, ele parece ser bem mais completo. Então hoje nós vamos dar a apresentação do livro, para vocês ir pegando o macete aí. Você que não é inscrito ainda, se inscreva, compartilhe, comente, toque o sininho lá para ser notificado a cada vídeo novo que a gente lança aí no YouTube. Então, é tempo ainda de se inscrever, porque hoje é o primeiro dia desse livro. Você que vai nos acompanhar aí durante toda essa trajetória, os exercícios espirituais, creio que milagres vão acontecer, pessoas serão curadas, principalmente dessa doença que afeta milhões de pessoas hoje em dia, que é a depressão. Pessoas serão curadas através da fé, da perseverança e dos exercícios que nós vamos deixar para a pessoa voltar a se aproximar do primeiro amor, nosso primeiro amor, que é Deus. Nós viemos de Deus, para Deus voltaremos, é nosso fim último. Então hoje iniciamos com a apresentação do livro Padre Reginaldo Manzotti, Combate Espiritual no Dia a Dia, continuação desse que nós encerramos. Vamos abrir aqui na apresentação, introdução do livro, que vai dizer assim: se em razão da atitude de um só homem o pecado entrou no mundo, e como consequência desse deslize sobreveio a morte, por intermédio de Jesus recebemos a graça. Romanos 5, versículo do 12 ao 21. E a graça de Deus em Cristo faz toda a diferença. Nesta continuação do livro Batalha Espiritual, aquilo que eu dizia para vocês, trataremos dos combates que todos travamos em nosso dia a dia. São combates, ademais, que independem da nossa vontade. E não me refiro à possessão nem àqueles vexatórios do maligno, mas antes à desarmonia que habita dentro de casa, dentro de cada ser humano, e sem dúvida também contra as inspirações do inimigo. Olha o que nós vamos ter, por isso que eu disse que é mais completo. Nós vamos lidar com os ataques do inimigo do nosso dia a dia, então vamos travar essa batalha de perto. Então, nós vamos ter armas todos os dias para combater esses tipos de tribulações. Amados irmãos, olha a riqueza que está sendo passada a todos nós. É graça de Deus. Desarmonizar ou desestabilizar é um dos seus maiores passatempos. O inimigo não descansa enquanto não estraga aquilo que Deus fez tão bem, a humanidade, a criação. Foi assim que na queda de Adão e Eva, e continua a ser em todas as formas de proliferação do mal na história da humanidade. Nós sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. 1 João, capítulo 5, versículo 19. Ao perdermos o equilíbrio em alguma área da nossa vida, comprometemos todas as outras, porque elas são indissociáveis. O ser humano é todo em que os fatores físicos, emocionais e espirituais estão interligados. Se a raiz do pecado é espiritual, a consequência pode ser também emocional ou psicológica. Ninguém consegue se plugar ou se desprugar instantaneamente, como se fosse um computador.
Por isso cabe a nós detectar em que instância somos mais vulneráveis às investidas do inimigo, que assim nos estimula a ficarmos contra o Criador e contra nós mesmos. Nós devemos também nos conhecer as nossas fraquezas, e ninguém melhor que nós para conhecer as nossas fraquezas, saber onde nós tropeçamos, saber onde nós cometemos os erros. Uma vez identificado isso, devemos nos fortalecer na fé e na oração, trilhando então o caminho de volta à essência da comunhão com Deus. Nosso Pai nos fez maravilhosos e nos quer felizes. Contudo, a verdade do mundo pode nos fascinar, encantar, enganar e cegar. De fato, os atrativos mundanos são muitas vezes como a flauta nas mãos do encantador das serpentes. Por ilusão, pois elas não possuem ouvidos, portanto são surdas e se deixam hipnotizar apenas pelo movimento do artefato. O inimigo de Deus e dos homens é extremamente habilidoso e também se vale de artifício para nos persuadir e encantar. Não raro ouvimos histórias sobre encantamentos e pessoas enfeitiçadas no âmbito do ocultismo. Por exemplo, já a verdade de Deus às vezes dói, mas sempre liberta. A verdade dói, mas liberta. Portanto, depositemos nossa felicidade nas verdades do mundo. Não depositemos nossas felicidades nas verdades do mundo. As coisas do mundo vão nos levar ao inferno. As coisas do mundo vão nos levar ao pecado. As coisas do mundo vão nos levar a nos afastar de Deus. Portanto, não depositamos nossa felicidade nas verdades do mundo. Só a verdade de Deus é a verdade propriamente dita. É interessante constatar que as pessoas estão mais propensas a acreditar no mal que no bem. Isso é claro e é visto claramente. Não é preciso estar cheio de unção para perceber isso no mundo que nós vivemos hoje. A prova disso é a repercussão do capítulo 4 do livro Batalha Espiritual, o que a gente acabou de ler, o livro que nós encerramos, que trata dos malefícios com o alvo certo. É difícil provar a eficácia dos feitiços e não se deve temê-los. Geralmente os inconvenientes que atingem vítimas de um despacho estão relacionados à autossugestão, a falsos medos e outros sintomas psíquicos que a pessoa já apresentava. Raramente o estrago causado origina-se do malefício propriamente dito. E isso porque, conforme expliquei, este só terá efeito se Deus assim permitir. Tudo é permissão de Deus. Tenha isso na sua vida, tenha essa certeza na sua vida. De modo geral, o malefício não atinge quem vive na graça de Deus e tem uma vida de oração. São Boaventura afirma que pela oração obtemos todos os bens e a libertação de quaisquer males. Lembremos sempre disso, portanto. Temos um arsenal de combate à nossa disposição. Foi o nosso capítulo, os nossos últimos capítulos que nós vimos lá. O arsenal de combate. Já está vindo mais arsenais aí para a gente nos fortalecer. Gente, divulgue este canal, divulgue esse livro que nós estamos lendo juntos. Divulgue para as pessoas, para familiares, para namorada, esposa, para que nós possamos fazer esses exercícios espirituais juntos. Na dúvida, façamos uso dele. Dito isso, minha filha e meu filho, palavras do Padre Reginaldo Manzotti, peço que Deus Todo-Poderoso abençoe sua leitura e ilumine sua mente, para que possa compreender estas palavras e principalmente torna-se um vencedor, uma vencedora no combate do dia a dia, só nos armando
com as armas espirituais, na força do Espírito Santo, poderemos triunfar e ao final da vida dizer como São Paulo: combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a minha fé. 2 Timóteo 4, versículo 5. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de provado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Tiago, capítulo 1, versículo 12. E aí termina com a assinatura do padre Reginaldo Manzotti. Então, amados, ficamos por aqui nessa apresentação, nessa introdução, e vamos começar com um propósito, com um exercício que é a arma que o inimigo mais odeia. Vamos rezar o Santo Rosário no dia de hoje. Mistérios dolorosos, mistérios de dor, a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Nós temos que compreender ali quando Jesus suou sangue. Primeiro mistério, a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Segundo mistério, a flagelação e a condenação de Jesus. Terceiro mistério, Jesus coroado de espinhos. Os cravos eles tinham 5 centímetros, perfurou o olho de Jesus quando foi colocado aqueles cravos. Quarto mistério, Jesus carrega a sua pesada cruz na subida para o Calvário. Quinto mistério, a morte de Jesus. Mistérios dolorosos, vamos rezar hoje. Por quê? Porque quando nós entendemos o sacrifício de Jesus na cruz por nós, nós nos fortalecemos, porque Ele aguentou tudo isso, porque acreditou em mim e em você. Ele fez tudo isso, como eu disse outras vezes, porque Ele sabia que nós não aguentaríamos carregar esse fardo. Então Ele se colocou num lugar meu e seu, se colocou em nosso lugar. Então, como exercício espiritual, não esqueça, pelo menos uma vez no dia de hoje, comece esses exercícios espirituais, comece esse livro compreendendo os mistérios da agonia de Jesus na cruz, no Calvário. E aí, no dia de hoje, como exercício, rezar os mistérios dolorosos. Ele ali, ó, o bom pastor que cuidou das suas ovelhas, ele que sofreu tudo que tinha que sofrer para que eu e você pudéssemos ter força. Jesus, ele se fez humano e provou para nós, porque Jesus Cristo era 100% Deus e 100% homem. Ele provou que sim, é possível vencer o inimigo. Jesus no deserto foi tentado, ele venceu o inimigo, nada mais, nada menos, usando as palavras das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. Jesus provou que nós conseguimos e nós vamos conseguir. Propósito de hoje, mistérios dolorosos, contemple. Você que não sabe de cabeça, pega um livrinho, pesquisa na internet, mas reze. Tá bom? Vamos começar esse livro já exercitando rezar o rosário, rezar o terço mariano, mistérios dolorosos. Tá bom? Eu disse no vídeo anterior que curas iriam acontecer, pessoas seriam curadas de depressão. Ainda mais nessa pandemia que as pessoas ficaram isoladas. Quantas pessoas não pioraram sua depressão? Então você que conhece alguém que está com esse tipo de pensamentos suicídios, pensamentos de depressão, convide a fazer conosco este exercício. Amém? Amanhã começaremos também já o capítulo 1. Já começamos. Já estamos proposto rezar o terço doloroso, o mistério doloroso, o terço mariano. Amanhã o primeiro capítulo. Paz e bem, Deus abençoe a vida de todos vocês. Até amanhã, se Deus quiser.